Entender os caminhos que a energia dos alimentos faz no organismo, assim como quais são os hormônios mais importantes na regulação destes caminhos, é útil para que você tenha mais liberdade em personalizar sua dieta. Você vai descobrir que entender de metabolismo pode ser bem mais simples que você imagina. Para isso, desenvolvi um mapa metabólico simplificado, que te ajudará a entender o metabolismo de forma bem simples. No final deste vídeo, você vai entender melhor o distúrbio do metabolismo, causado pelo aumento da resistência à insulina, e vai descobrir como é fácil e rápido romper todo este ciclo com apenas 3 regras, sem esta confusão que o pessoal está fazendo, colocando um monte de informação confusas nas mídias sociais. A glicose centraliza grande parte do metabolismo energético. Por ser originada na reação de fotossíntese, a glicose é a principal fonte de energia para a maioria dos seres vivos do planeta e também para nós. Apesar disso, a glicose é tóxica, em altas concentrações, então sua concentração no sangue precisa ser controlada, e você já sabe disso, pois se estiver muito alta, vai causar danos nos tecidos. Por outro lado, seu cérebro só funciona na presença de glicose. Isso significa que na falta dela você desmaia e morre. Simples assim. Por isso, seu fígado e seus rins produzem glicose endógena, a partir de outras moléculas, para manter a glicemia mínima necessária para o funcionamento de seu cérebro. Por exemplo, quando você estiver em jejum prolongado ou fazendo exercício físico, precisará que seu fígado produza glicose endógena, manter níveis mínimos de glicose no sangue. Para se ter uma ideia de como este mecanismo é intenso e rápido, mesmo que você esteja 3 dias sem comer nada, nadinha mesmo, ao correr, ou fazer 5 minutos de agachamento, sua glicemia sobe a níveis acima do normal. O mecanismo principal para regular sua glicemia funciona assim. Quando você come, absorve glicose dos alimentos e a concentração de glicose aumenta no sangue. A glicose alta entra nas células beta do seu pâncreas por transportadores chamados GLUT2, os quais não dependem da insulina e estão sempre ligados. Este aumento de glicose dentro das células beta-pancreáticas estimula a liberação de grandes quantidades de insulina para o sangue. A insulina direciona o metabolismo de praticamente todos os tecidos, mas tem uma ação muito poderosa nos músculos, fígado e tecido adiposo. Sob a ação da insulina, nossos músculos passam a remover a glicose do sangue, sendo responsáveis por remover 80% de toda a glicose no período após a refeição. Os músculos irão armazenar grande quantidade desta glicose na forma de grânulos de glicogênio dentro de suas fibras musculares. Seu fígado vai armazenar glicose na forma de glicogênio, mas também vai produzir gordura. Esta segunda via ocorre principalmente se a quantidade de açúcar absorvida do alimento que você comeu for muito grande. Seu tecido adiposo vai aproveitar a glicose para produzir glicerol e usá-lo para remover os lipídios que você ingeriu junto com o alimento, do sangue, depositando-os dentro dos adipócitos na forma de triacilglicerol, 3 gorduras mais glicerol. Tudo isso que falei são os efeitos promovidos pela insulina, a qual é liberada em grandes quantidades sempre que você come. Do outro lado, são os hormônios hiperglicemiantes. Quando você está em jejum, sua glicemia baixa a níveis perigosos. As células alfa de seu pâncreas liberam então glucagon, o qual, junto com a adrenalina e o cortisol, os quais são liberados pelo sistema endócrino, juntos irão ativar a produção de glicose endógena no seu fígado e nos seus rins, e desta forma manter os níveis adequados de glicemia para o funcionamento do cérebro. Isso acontece nas seguintes situações: entre as refeições, no jejum prolongado, durante o exercício físico, nas dietas restritivas em carboidratos, nas dietas hipocalóricas. Para produzir glicose, o fígado usa seus estoques de glicose, armazenados antes na forma de grânulos de glicogênio, mas também pode usar várias outras moléculas como matéria-prima para a produção de nova glicose,
como proteínas, alguns aminoácidos circulantes ou provenientes de proteólise muscular, também o ácido lático, o glicerol, e várias outras moléculas do metabolismo intermediário que estiverem disponíveis naquele momento. Na falta de glicose, os outros tecidos aumentam o uso das gorduras como fonte de energia, aumentando assim a queima de gordura no organismo. Agora que você já tem uma noção geral da fisiologia dos tecidos e de como funcionam os hormônios relacionados ao metabolismo energético, vamos dar uma olhada o que está acontecendo dentro das células. Este esquema mostra uma parte da célula. O fundo branco representa o citoplasma. Podemos ver uma mitocôndria também, e a parte avermelhada representa fora da célula. Então vamos ver primeiro o efeito da insulina no metabolismo celular. Após comer, teremos glicose sobrando no sangue. A insulina ajuda os tecidos a captar esta glicose. Assim que a glicose entra na célula, uma molécula de fósforo é adicionada nela, para que ela fique presa dentro da célula. Como o excesso de glicose é tóxico para a célula, ela é rapidamente transformada em outras moléculas. A insulina ativa dois caminhos diferentes possíveis. Um caminho seria guardar a glicose na forma de glicogênio, uma molécula gigantesca formada por dezenas de milhares de glicose e usada para armazenamento de energia, principalmente nos músculos e fígado. Este caminho é chamado de via da glicogênese, ou seja, gênese do glicogênio. O nome já diz o que é, não é mesmo? Acontece que há um limite para armazenar glicose nesta forma, então o restante precisa tomar outro caminho. O segundo caminho é quebrar a glicose até duas moléculas de piruvato. Esta via é chamada de lise da glicose, ou melhor, glicólise. O nome também diz o que é, certo? Quando sob efeito da insulina, o piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, o qual penetra na mitocôndria e serve para produzir um monte de energia no ciclo chamado de ciclo de Krebs. Agora, a célula já está entupida de energia. O que fazer com o excesso de acetil-CoA? A insulina estimula a lipogênese, com transformação do acetil-CoA em citrato, o qual sai da mitocôndria e vai ser transformado em gordura no citoplasma, pela via chamada de lipogênese. De novo. Então o excesso de glicose vai virar gordura no seu fígado. Sim, porque o fígado é o principal tecido que faz a lipogênese no nosso organismo. Se ainda tiver muita glicose do lado de fora da célula, a célula precisará disparar os mecanismos de resistência à insulina para se proteger e não morrer. Veja nosso vídeo sobre a resistência à insulina. No tecido adiposo, a insulina ativa tanto a captação da glicose como a captação das gorduras. Então, o tecido adiposo junta um glicerol com três ácidos graxos para formar um triacilglicerol e remover as gorduras do sangue, armazenando em vesículas, especiais como reserva de energia. Esta via é chamada de acilação do triacilglicerol. Ok, tudo isso é efeito da insulina que é liberada quando há ingestão de alimentos. Repare que a insulina ativa todas as vias necessárias para guardar a energia na forma de glicogênio e de gordura. O que faz sentido, pois você acabou de comer. Então isso significa que insulina engorda, certo? Do outro lado, vamos ter as situações onde você vai gastar a energia que foi armazenada. Vamos lembrar mais uma vez quando isso acontece. No jejum entre as refeições. Durante o exercício físico. Em dietas equilibradas, quando você come apenas o suficiente para manter as funções do dia a dia. Em dietas restritivas. Nestas situações, seu organismo irá liberar os hormônios hiperglicemiantes, que emagrecem, ou seja, glucagon, adrenalina, cortisol. Veja que o cortisol, em situação normal, emagrece. Ele só vai ser problema se você tiver estresse crônico, mas isso é assunto para outro vídeo. Nas situações acima, o organismo precisa repor a glicose de volta para o sangue, pois o cérebro só trabalha se tiver um mínimo de glicose disponível. Então fica fácil. Basta fazer todos os caminhos ao contrário, até a saída da glicose da célula. Vamos ver isso.
No tecido adiposo, principalmente, ocorre a lipólise, ou seja, a lise do triglicerídeo, transformando um triacilglicerol em três ácidos graxos e um glicerol. Tudo isso será jogado para o sangue para que os outros tecidos possam usar. O glicerol serve para formar nova glicose e o ácido graxo serve como fonte de energia para os outros tecidos. Com maior disponibilidade de gorduras, os tecidos passam a fazer beta-oxidação, ou seja, começam a queimar as gorduras. Veja que você só emagrece se gastar a energia e fizer beta-oxidação, pois se a gordura não for usada, retornará para o tecido adiposo assim que a insulina voltar ao sistema. Agora vamos ter um monte de acetil-CoA novamente. A diferença é que não temos insulina. Na ausência da insulina, o excedente de acetil-CoA não pode virar gordura. Repare que também não pode virar carboidrato, pois não temos a enzima, necessária para transformar acetil em piruvato novamente. A enzima que transforma piruvato em acetil só faz a reação para um lado. Veja que a seta só tem uma ponta. E não temos outra enzima para fazer a reação ao contrário. O único caminho que sobra para o excedente de acetil na ausência da insulina é formar os corpos cetônicos. Estes irão sair para a circulação e poderão suprir parte da energia que o cérebro precisa para funcionar. O excesso de corpos cetônicos pode ser eliminado na urina, se for necessário. Então agora você já sabe por que gorduras não podem formar carboidrato nos humanos. Somente micro-organismos conseguem fazer isso. Ok, mas e a produção endógena de glicose? Como estes hormônios chamados de hiperglicemiantes repõem a glicose no sangue para o cérebro funcionar adequadamente? Apesar de não se poder usar o acetil-CoA para a produção de glicose, as células, principalmente do fígado e dos rins, têm a capacidade de produzir glicose endógena por duas vias, quebrando os estoques de glicogênio, a chamada lise do glicogênio, ou melhor, glicogenólise, e produzindo nova glicose pela via da gliconeogênese, usando moléculas intermediárias como o glicerol que foi liberado pelo tecido adiposo, o ácido lático, piruvato, alguns aminoácidos vindos das proteínas e outras moléculas do metabolismo intermediário. Isso só acontece na ausência da insulina. Veja que se você estiver fazendo exercício intenso, suas fibras musculares brancas vão transformar o piruvato em ácido lático e este sairá da célula, para que o fígado possa aproveitar para produzir nova glicose por esta última via, da gliconeogênese. Estas são as principais vias metabólicas para você entender o metabolismo energético. Repare que os nomes das vias praticamente indicam o que está acontecendo dentro das células. Para resumir, a insulina ativa as vias marcadas com as setas alaranjadas, guardando a energia absorvida pelo intestino na forma de glicogênio e de gordura. Os hormônios hiperglicemiantes ativam todas as vias contrárias, produzindo glicose endógena, corpos cetônicos e ativando a queima de gordura para produzir energia. Os nomes das vias metabólicas são um pouco parecidos entre si, mas se você prestar atenção, verá que o nome já explica o que a via está fazendo dentro da célula. O distúrbio metabólico inicia com a hiperinsulinemia, a qual gera inflamação e resistência à insulina e à leptina, aumentando a fome e depositando mais gordura no tecido adiposo. Quando aparecem os primeiros sintomas, este é o sinal que você já tinha o distúrbio metabólico há muitos anos. Para quebrar este ciclo, basta comer alimentos ricos em fibras, sem adição de açúcar e fazer um pouco de exercício. Os remédios ajudam a manter a glicose baixa, mas não tratam o problema principal. A educação nutricional associada ao exercício físico moderado é a única forma efetiva de tratamento real do distúrbio metabólico. Mesmo assim, nunca abandone seus remédios, até que seu médico perceba que já não são mais necessários. Vejam os outros vídeos desta playlist e emagreça comendo de tudo e se divertindo mais. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.